Boa noite, boa noite. Boa noite. Parece que estamos ao vivo, parece que está tudo certo. Bem-vindos a mais esta live, hoje do dia 1º de maio de 2025, dia do trabalho. Parabéns a todos os que estão descansando. Dia merecido, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre uma profecia que está cada vez mais próxima, bem como do nosso relacionamento com Deus. Duas coisas importantes para o nosso futuro. Para quem está assistindo a este canal pela primeira vez, no dia 3 de fevereiro de 2025, nós fizemos um vídeo que você pode assistir, que detalha os motivos pelos quais nós começamos esse canal e o que exatamente nós estamos fazendo aqui. Mas, para que você não fique sem nenhuma informação, eu vou resumir. O resumo é o seguinte: um dia eu me flagrei que eu vou morrer. Um dia todos nós vamos morrer, essa é a única certeza que nós temos. E a pergunta que eu me fiz foi o seguinte: e para onde será levada a minha alma a partir deste momento em que eu falecer? Meu corpo se vai, vira pó, e minha alma vai para onde? E eu cheguei à conclusão que o lado que eu iria provavelmente não seria muito bom. E descobri que eu precisava envidar alguns esforços para que eu pudesse salvar a minha alma e poder ir morar no céu. Então, o nosso foco aqui é a salvação das nossas almas e nosso destino, ir morar no céu com Jesus. É isso que nós buscamos fazer aqui, esse é o caminho que nós queremos para nós. Como fazemos isso? Utilizamos o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a nova aliança com Deus através de Jesus, porque só pela graça nós podemos ser salvos, não há outro caminho. Então utilizamos o Novo Testamento e usamos também a live da Manhã com Deus do pastor Sandro Rocha, porque em todos esses anos que eu andei pesquisando qual seria um pastor interessante, bom, objetivo, claro para seguir, eu encontrei um dia esse pastor que eu considero assim o melhor que eu já conheci até agora. Portanto, usamos a live da Manhã com Deus como referência também. E após a reflexão que nós fazemos, nós sempre buscamos tomar uma decisão, porque eu acho que de pouco adianta nós entendermos mais coisas, nós refletirmos sobre algumas coisas, nós acharmos tudo isso interessante, mas nós não chegarmos a uma decisão. Porque nós precisamos mudar o nosso comportamento. Se eu cheguei à conclusão que meu caminho provavelmente não seria da salvação, se eu não mudar meu comportamento, eu vou garantir que meu caminho seja para o inferno, e é o que eu não desejo. Portanto, ao final dessa reflexão, nós sempre chegamos a uma decisão que você pode seguir ou não, mas talvez seja interessante segui-la, se seu objetivo também é salvar a sua alma, que eu acredito que seja, senão você não estaria aqui. Nosso texto de hoje é Marcos 12, 40 a 44. Marcos 12, de 40 a 44. Que fala sobre a oferta da viúva pobre. E diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E, chamando seus discípulos, disse-lhes, Jesus, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que os outros, do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento.
Então, esse é nosso texto. Vamos pedir, como sempre fazemos, ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento necessário para que possamos compreender esse texto e possamos, assim, encontrar o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, vamos começar pela nossa reflexão relacionada a esse texto e depois a gente vai falar sobre a profecia, ok? A Arca do Tesouro era onde eles depositavam suas ofertas, enfim. Como diz o texto, os ricos depositavam ali uma grande quantia em dinheiro. Mas veio uma senhora viúva, pobre, que depositou ali, lembrem, 2 moedinhas, que valiam muito pouco. E valer muito pouco é a avaliação do mundo. Né? É a avaliação do mundo que nós normalmente fazemos quando fazemos uma avaliação assim. Se nós estivéssemos ali observando, provavelmente a gente diria, esses ricos estão depositando muito. Ela não depositou quase nada. Para o mundo, como para nós, a grande maioria de nós, que estamos na carne, como já vimos em textos passados, o que os ricos depositavam vale muito mais do que o que depositou aquela pobre viúva. Mas, para quem está no espírito, que observa através dos olhos de Deus, que é bem diferente do que quem observa por esses olhos da carne, vê algo completamente diferente. Vê sim que o depósito daquela pobre viúva tinha muito mais valor do que o depósito dos ricos. Porque ela, como diz o texto, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. A informação interessante também é essa, né? Que Jesus consegue sempre avaliar tudo. Como Jesus sabia que aquilo era todo o seu sustento. Mas ele sabia. Por isso que ele fez essa observação. Só lembrando de que Jesus sabe de todas as coisas. Ele lê, ele conhece todo o nosso pensamento. Não só o que nós fazemos, mas o que nós pensamos também, que é Deus. Isso ele demonstrou em muitas passagens durante a Bíblia, né? Que ele sabia o que as pessoas estavam pensando e agia de acordo. O que ela fez? Que fez essa pobre viúva senão depositar toda a sua confiança em Deus? Certo que de alguma forma ele a sustentaria. Porque senão como é que ela continuaria a viver, não é verdade? Se quer uma fé maior do que essa, a pessoa dá tudo que ela tá, tudo que ela tem, e depois ela não sabia como é que ela poderia voltar a comer, porque tudo que ela tinha, ela deu. Só pela fé. Sem fé, ela não faria isso. Sempre a diferença do que é da carne, do homem natural, do que é do espírito, nós temos que observar. Porque essa diferença é fundamental para toda a nossa avaliação. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele de ninguém é discernido. Ou seja, pelos olhos nossos, que nós normalmente temos, fica difícil a gente entender a princípio de que aquela velhinha, aquela senhora pobre viúva, deu muito mais do que aquele pessoal que depositou ali um monte de dinheiro. Isso são os olhos humanos. Mas do ponto de vista espiritual, sempre as coisas são bem diferentes. E essa distinção nós temos que aprender a observar, porque ela é a diferença entre permanecer no mundo com Satanás ou com Deus no céu. Essa é uma diferença fundamental. É interessante lembrar que o maná, que era recebido pelos israelitas no Êxodo, Deus enviava todos os dias o maná para que eles pudessem comer. Ele não podia ser guardado.
Se ele fosse guardar, ele estragava de um dia para o outro. Ele apodrecia. Os bichos o comiam completamente, ele se acabava. Então, o que Deus estava tentando ensinar para aquele povo durante aquele período? Primeiro que eles não poderiam guardar nada, então eles não tinham nada. Eles a cada dia estavam como uma viúva neste momento, sem nada. E eles dependiam de Deus para continuar vivos, todos os dias, dia a dia. Então, eles não precisavam, eles tinham que aprender, né, que eles não precisavam estar preocupados com o dia de amanhã, porque eles estavam com Deus. Lá em Mateus 6, de 19 a 34, diz assim, que é um texto interessante para a gente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em que te há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Frase central para nós nesse momento, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Será? Será que nós já aprendemos isso? Como é que nós estamos mais preocupados na maior parte do nosso dia? Será que é com essas coisas materiais ou será que é com a nossa relação com Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça? Será com o reino de Deus ou buscando juntar tesouros na terra? E assim, eu posso meio que... Eu acredito que eu posso, responder por 99% de nós. Que nós estamos mais preocupados em ajuntar tesouros na terra. Eu me incluo. Né? Apesar de que eu estou envidando todos esses esforços para mudar isso, posso afirmar que não é simples. Não é simples quanto parece, não é fácil. Pois nós estamos assim tão enredados nas garras do mundo que nós temos uma dificuldade enorme de nos entregarmos aos cuidados de Deus. Nós fomos treinados desde sempre a cuidar das coisas do mundo.
mas não fomos treinados a buscar o reino de Deus. Só que um dia a gente acorda e chega à conclusão, mas se eu não buscar o reino de Deus, eu vou, como Jesus disse, para o lugar em que há choro e ranger de dentes. Se eu ficar ligado à matéria, eu vou ficar ligado a Satanás e serei levado por ele. Mas se eu buscar o reino de Deus em tempo, eu posso ter um caminho melhor. Veja que essa coisa de se entregar as coisas de Deus é complicado, porque assim, começa com as coisas bem simples, até mesmo com pagar o dízimo. Né? Que dificuldade nós temos de pagar 10% do que Deus nos oferece. 10%. Só. De repente, quando a gente começa a estudar mais as coisas espirituais, nós vamos chegar à conclusão que tudo vem do espiritual. Então, tudo que nós temos, na verdade, nos é dado por Deus. E que dificuldade nós temos para devolver o dízimo, 10% do que Ele nos oferece, mesmo que a partir disso venha uma promessa de estabilidade financeira. Mas até para isso nós temos dificuldade. Quem dirá fazer o que fez aquela pobre viúva, que entregar tudo que nós temos? O que me faz lembrar da passagem do jovem rico. Bem-vindo, avaliador oficial Santos, boa noite. O que me faz lembrar da passagem do jovem rico, como diz em Mateus, está escrito em Mateus 19, versículos 16 a 26. Eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Por que ele perguntou isso, né? Por que ele perguntou isso? Jesus disse a ele então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque tinha muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O que deixa claro, mais uma vez, além dessa questão dos bens, que a única salvação que nós temos é pela graça, através de Jesus. É isso que ele veio trazer para nós, porque a Deus tudo é possível. E a nossa salvação é só através dele. Nós já fizemos uma live sobre esse texto específico aí do jovem rico, que traz muitas lições embutidas aí. Mas nosso foco agora, né, me parece que a maioria de nós ainda está bem pior do que esse jovem rico. Porque ele pelo menos seguia todos os mandamentos. Mas, será que a maioria de nós segue todos os mandamentos? Eu acho que não. Ou eu estou errado? Eu acho que não. Eu admito que eu não faço. Eu tento. Faço o meu possível. Busco fazer isso. Mas verdadeiramente os faço todos? Estaria mentindo se eu dissesse.
E como ele, se Jesus nos apareceu em sonho, ou se fôssemos elevados aos céus e tivéssemos aí um encontro com Jesus, ou se conhecendo as Escrituras, e através dela isso nos fosse colocado, que foi colocado ao jovem rico. Venderíamos tudo o que temos, daríamos aos pobres e seguiríamos a Jesus, entregando nossa vida completamente a Deus? Como, por exemplo, o que fez o pastor Sandro Rocha a certa altura da vida dele? Né? A verdade é por isso que eu admiro o pastor Sandro Rocha, e é por isso que eu o sigo, porque a certa altura da vida dele, ele teve esse encontro com Jesus e abandonou tudo para seguir a palavra. Mas seguir a Deus como um mandamento que Jesus nos deixou, como está escrito lá em Marcos 12:30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Será que um dia nós vamos conseguir fazer isto? E às vezes eu me pergunto assim, será que um dia a gente já recebeu esse chamado e o negou? Ou se nunca nem recebemos porque nós estamos tão longe do caminho, como diz Jesus, um caminho apertado, que nos leva à salvação? Perguntas que nós temos que nos fazer. Não é fácil a gente se desvencilhar de tantas amarras, as quais Satanás nos envolveu durante todo esse caminho da nossa vida, que nos leva à morte. E encontrar esse caminho estreito que nos leva à salvação. Caminho apertado. Como Jesus nos já avisou. Por isso que Jesus disse assim, claramente, né? Disse, muitos seguirão o caminho largo que leva à perdição, e poucos o caminho apertado passarão pelo caminho apertado e a porta estreita que leva à salvação. Será que estamos entre os muitos ou estamos entre os poucos? Esta é a nossa questão. Charles, boa noite. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Mas, quando nós finalmente conseguirmos dar a Deus o que nós temos de melhor, que é o nosso amor, a nossa dedicação, nossa prioridade, se o buscarmos realmente sempre em oração, Ele com certeza retribuirá. Quando fizermos isso como Davi colocou no Salmo 102:1, né? Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Ele certamente nos ouvirá. Muito bem, esta é a primeira parte da nossa reflexão. Agora vamos falar um pouquinho sobre a profecia. Essa visão desta profecia específica eu estou trazendo até porque ela tem retornado por diversas vezes ao pastor Sandro Rocha e a demais pessoas. Por isso que eu a trago aqui. Né? Eu costumo trazer poucas profecias, mas quando eu as trago com muita certeza, assim. Antes eu prefiro aguardar mais um pouco. Então, quando ela chega aqui é porque eu já estou na certeza de que esta profecia vai se realizar. Eu acompanhei uma oração no monte com ele há uns dias atrás e me impressionou assim a clareza com que ele recebeu e expressou esta profecia, entre outras. Mas ele nesse estudo da manhã repetiu, então eu a trago agora aqui para você. Pois se você está assistindo esse canal, você já está sendo colocado sob a proteção de Deus. Porque as profecias, elas vêm para o povo de Deus para que seja protegido. Profecia não serve para outra coisa senão para a nossa proteção. E à medida que ela acontece, ela também é útil para aumentar a nossa fé. Porque à medida que nós vemos que uma profecia se realizou, a gente passa a crer de uma maneira mais poderosa do que se a gente ainda não acompanhou nenhuma delas.
À medida que a gente acompanha as profecias e elas se realizam, a nossa fé também aumenta. E Deus protege quem o busca, né? Então, se você está aqui assistindo, você já faz parte deste grupo. A profecia diz que uma grande pedra cairá no mar. Diz que um grande meteoro ou algo do gênero vai passar pela Terra e um pedaço dele vai se destacar dele, virar em direção à Terra e vai cair no mar. Vai vir com tal intensidade que vai afetar inclusive o fundo do mar e vai formar uma onda gigante. E é o que nos importa aqui no Brasil. Ela vai vir com maior intensidade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina menos, Paraná um pouco menos e São Paulo menos, mas ainda em todos esses estados com uma grande intensidade. Então, diz que esse corpo celeste ele já é conhecido, mas ele está sendo mantido em segredo porque essa história de sempre que a gente já conhece, né? O pessoal que tem a informação retém para si porque o poder vem da informação. Então, parte desse corpo celeste se destaca, cai no mar e forma esta onda gigante. Muitas pessoas ricas, nós sabemos, estão fazendo bunkers. E não é por um acaso, é por nada. Alguma coisa elas sabem que nós ainda não sabemos. Então, o que nós temos que fazer? Quando aparecer nos noticiários que um corpo celeste grande vai passar pela Terra, vamos ficar com nossos ouvidos e nossos olhos mais atentos. Porque quando vier a informação de que uma pedra vem em direção à Terra, a gente já sabe quem está ali no litoral. Saiam do litoral porque ali a coisa será mais extremamente complicada. Então, como diz a palavra em Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Não sabemos quando vai chegar o tempo, mas vai chegar. Então, mediante essa reflexão, que decisão nós vamos tomar? Me parece mais ou menos óbvio de que nós precisamos rever nossa relação com Deus. Ao menos para mim isso é muito claro. Nós precisamos rever a nossa posição com Deus, né? Como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como está escrito, precisamos estudar a sua palavra cada vez mais, para que aprendamos a crer. Temos que crer mais, nós temos que ter essa condição de depositar realmente nossa vida nas mãos do Senhor. Este é o primeiro passo, né? Nos arrepender, nos batizarmos, buscar seu reino e sua justiça, pois como diz lá em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Segundo conta a profecia, vamos nos manter vigilantes e atentos. Quando rumores de um cometa ou algo grande vierem contra a Terra, saiamos do litoral. Então, por hoje é isso. Eu peço que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos protegendo e nos abençoando, para que a cada dia nós estejamos mais alinhados para este caminho que nos leva à salvação e que nós possamos ver os milagres acontecendo em a nossa vida. Se você gostou, eu peço que você deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal, porque todas essas coisas nos ajudam a fazer com que o algoritmo do YouTube envie esta mensagem para mais pessoas e assim mais tenham acesso a esta reflexão, a essas decisões. Desejo um ótimo final de dia para ti e amanhã às 19 horas estaremos de volta aqui neste mesmo canal para mais uma reflexão. Fica com Deus.